Olá, meus irmãos, bom dia. Todos que estão aí acordados nessa manhã de terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. Nossa Blumenau está sem sol, né? Mas bem típico desse tempo, dessa parte de janeiro, mais chuvosa. Nós temos orado aí pelas chuvas, que o Senhor esteja dando graça, né, e cuidando aí do nosso estado, cuidando também da nossa cidade, que o Senhor tenha misericórdia. Chuvas estão acontecendo aí muito fortes em Florianópolis, aqui perto de nós, Gabiruba, se não me engano, né, uma enxurrada muito forte. Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia com relação ao tempo e nós tenhamos aí um equilíbrio, né, de chuva, sol, né, para a gente poder ter tranquilidade. No meio disso temos aí a nossa luta contra a pandemia e temos já pelo menos o estado tem diminuído o número de mortes e de internações, mas a gente precisa continuar cuidando e também orando aí pela vacina, né? Que o Senhor nos dê a oportunidade de sermos vacinados e eliminar aí pelo menos grande parte dessa proliferação do vírus. Bom dia, Andréia, bom dia, Marlene, Ernesto, bom dia, irmão Ernesto. Opa, minha câmera aqui voltou, peraí um pouquinho. Lani, bom dia. E aos queridos que estão conosco, um dia abençoado, na graça do Senhor. Muito bem, meus queridos, eu tenho feito a minha leitura, né, diário, meu devocional, meu tempo com Deus, e hoje, nesse tempo de leitura, li sobre as instruções, né, para a confecção do tabernáculo, que é dado a Moisés, essas orientações pelo próprio Deus, e ele repassa aos artesãos que vão fazer isso com uma perícia, com uma capacidade muito grande dada por Deus, né? Mas é interessante que eles são peritos, mas vão ser extremamente obedientes, mesmo que eles talvez tenham opiniões diferentes. Você sabe que artista geralmente tem opinião diferente, né? O artesão, ele tem uma pegada, né, só dele, mas eles obedecem e fazem exatamente como Deus mandou. Os artesãos Bezalel e Aholiabe, esses artesãos são responsáveis por montar toda a estrutura da tenda, né, da arca, do tabernáculo. E os capítulos 33 em diante até o 40 vão contar a respeito dessa confecção da arca. E hoje eu me deparei em algo muito interessante, foi quando o fato de Deus, né, então pedir para que seja feito, né, a arca, e pede então a Moisés que lance um desafio ao povo das ofertas para a construção do tabernáculo. E é muito interessante porque eles vão então receber os materiais, e aqui está uma lista de materiais, né, de que eles necessitam para a confecção do tabernáculo. Hoje, quem conhece, né, quem tem essa caminhada com vida em igreja, né, sabe a dificuldade que é construir, né? É difícil porque depende das ofertas, né, dos irmãos, né, e das pessoas que se sensibilizam pela obra. E é muito interessante, né, que hoje a gente vive isso e lê esse texto, né? Nós estamos aí na construção da casa do Diego, né, e sabe que é um dinheiro suado de cada um, irmãos, e eu acho muito bonito isso, ofertas de todas as quantidades, de diversos lugares, pessoas que nem nos conhecem, nem conhecem Diego,
e a família, mas também se sensibilizam. E eu queria ler o texto, né, para ver como é que ficou essa história desse pedido de oferta de Moisés e como é que isso se desenrolou, né? Como é que isso, qual foi o comportamento do povo mediante a um pedido de Moisés com relação às ofertas. Capítulo 36 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 7. O Senhor deu sabedoria a Bezalel e a Oliabe e os demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidades e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construirão conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e os demais artesãos, especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhe deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés: o povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento: os homens e mulheres não preparem mais ofertas para o santuário. Temos o suficiente. Assim, o povo parou de trazer suas ofertas, suas contribuições foram mais que suficientes para completar todo o projeto. O que me chama atenção em qualquer obra, né? Não vamos pensar aqui só no templo físico, né? Mas em qualquer projeto na vida da igreja, em qualquer projeto missionário, em qualquer ação que a igreja quer fazer neste mundo, a primeira coisa que me chama atenção é quanto o povo está engajado, entendendo que aquele projeto não é do pastor, não é da igreja, não, é dele. E eu vejo o povo de Israel nesse momento entendendo que aquele tabernáculo era o propósito de Deus para que eles cultuassem ao Senhor ali. E deixou de ser um projeto de Moisés, ou que Deus mandou para Moisés, ou um projeto de Bezalel e Aholiabe e os outros artesãos, porque eles também tiveram que tomar a decisão de construírem aquele tabernáculo, ou seja, eles tomaram a posição de ser a obra deles. Toda vez que um construtor, ou um arquiteto, ou um engenheiro civil assinam uma obra, a partir daquele momento a obra é dele também, faz parte dele, ele faz parte daquela obra. Esse engajamento que eu acho muito interessante. E às vezes a gente percebe isso, quando isso acontece, a obra sai muito mais rápido, o projeto sai muito mais rápido e as coisas acontecem com mais fluidez. Lógico que tem seus tempos, tem os embates, tem as situações. Mas eu vejo que é muito interessante que a obra, primeiro grande lição aqui, a obra é feita pelo povo. É o povo que faz a obra de Deus. Não é uma pessoa só. E eu gosto de ver, eu vejo, né, as igrejas que são dinâmicas, vivas, que as pessoas, o povo, sabe que é igreja. Eu fico triste quando alguém fala assim, a pessoa é da igreja e fala assim, mas vocês podiam ter feito isso. Vocês quer dizer o seguinte, eu passei para você a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem na vida da igreja. Essa ideia de corpo. Eu amo ver pequenas ofertas, porque as pequenas ofertas mostram que o coração da maioria das pessoas, que o povo está envolvido e que todos estão se sentindo úteis na obra do Senhor. E não só ofertas, mas também o engajamento de várias pessoas diferentes na vida da igreja.
e não só os mesmos fazendo a mesma coisa. Isso é uma demonstração de que a igreja está viva e que todo mundo está se sentindo parte daquele corpo, todos são membros do corpo. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, que se encaixa na vida de igreja, né? Estou falando aos queridos que fazem parte de uma igreja, é que a obra é feita voluntariamente. Não houve nenhum constrangimento, nem obrigatoriedade, nem uma condição de partida, ou seja, se você der tanto, você vai receber tanto. Não houve isso. Não foi nenhuma obrigatoriedade. Voluntariamente. E aqui o versículo 3 vai dizer: o povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Era uma espontaneidade, uma voluntariedade. Não houve nenhuma cobrança. Não foi condicionado nenhuma contrapartida. E eu acho que isso é um princípio que a igreja de Cristo precisa ter. As pessoas não podem ter no coração de que elas estão investindo em alguma coisa. As nossas ofertas, o que fazemos no corpo de Cristo, nunca é uma base de troca. Na verdade, é uma retribuição a tudo que Deus tem feito na minha e na sua vida. É uma maneira da gente dizer: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado dons, talentos, capacitações, o Senhor tem me dado condições. Eu não sou inútil, eu tenho algo, eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho capacitações. E é por isso que o envolvimento no corpo de Cristo é algo muito importante, muito gostoso, porque mostra uma multidão de gente voluntária que está ali porque realmente ama, né? Existem os oficiais da igreja, os líderes da igreja que são remunerados, porque a palavra de Deus também diz, para que haja uma boa liderança, precisa de alguém que tenha o tempo integral para isso. Mas a grande base da igreja não é de gente remunerada, é de gente voluntária, gente que realmente dá seu tempo e que faz isso com sacrifício, mas com voluntariado, né? Com essa ideia de querer contribuir. E uma terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é que a obra de Deus é feita com generosidade. Não é do que sobra, não é do que não me faz falta, mas é do que o meu coração está cheio de transbordante de fazer. Eu faço isso voluntariamente, mas faço isso generosamente. Quando o Moisés vai dizer ao povo, né, sobre trazer as ofertas, capítulo 35, no versículo 4, versículo 5, ele vai dizer: traga as ofertas ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor. E depois, lá no versículo 21, do capítulo 35, ele vai dizer: todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado voltaram com ofertas ao Senhor. Essa é a coisa mais bonita que eu vejo na obra do Senhor. Além de não ser obrigatoriedade, além de eu não ter que dar alguma coisa, eu ainda dou generosamente. Eu ainda dou mais do que eu poderia, o que eu precisaria dar, ou mais do que eu deveria dar, né? E eu vejo interessante algumas pessoas sempre perguntando, né, a respeito de dízimos, ofertas. Primeira pergunta realmente é 10%? Eu digo não. 10% é o valor que foi estabelecido no Velho Testamento? Não. É o valor que você entende que é a sua gratidão a Deus. Aí fica mais complicado, né? No Novo Testamento, você vai ver que não havia uma taxa, não havia um valor, né? O que havia era uma necessidade. E diante dessa necessidade, havia uma generosidade. O povo trazia as coisas aos pés dos apóstolos para que isso fosse repartido entre as pessoas que precisavam. E havia alegria no que eles faziam generosamente. Nem Ananias e Safira foram
castigados por Deus porque eles deram menos da taxa. Não, eles foram castigados porque eles disseram que ia dar algo mais, né? Eles sabiam da sua necessidade, eles sabiam quanto eles deveriam dar e deram menos do que poderiam dar. Eles mentiram ao Senhor, quiseram enganar o Senhor. Disseram que venderam por tanto e quando perguntaram, eles disseram que venderam por menos. Isso o Senhor não admitiu naquele tempo. O Senhor também não admite. Não admite que você engane a Ele. Mas a generosidade faz parte da vida cristã. Aliás, a generosidade faz parte da vida, né? Quando alguém faz alguma campanha, ou quando você sensibiliza alguma campanha, como é o seu coração? É generoso? É generoso para abençoar? Porque você reconhece que foi abençoado por Deus? Talvez seja esse o desafio dessa manhã. A obra do Senhor é feita pela diversidade de pessoas. Não é de um só, né? Não é só de uma família, não é só de duas famílias, é feito pelo corpo de Cristo. Segundo, a obra é feita por voluntariedade e não por obrigatoriedade. Terceiro, a obra é feita de generosidade e não de valores estabelecidos. A gente faz conforme o coração está alegre de fazer. E isso também é bênção. Tanto é que tinha tanta generosidade, tanta diversidade, tanta voluntariedade nessas ofertas do templo, que os próprios artesãos tiveram que parar a obra para ir falar para Moisés: por favor, diga ao povo que já temos o suficiente, não precisamos mais. Que eles se organizem para abençoar outras áreas, mas essa já está suprida. E aí vai ter esse texto que eu acho lindo. Como pastor, eu acho lindo quando suas contribuições foram mais que suficientes para completar todo o projeto. Aleluia por isso. E aleluia porque a gente experimenta isso. E eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja. Você que está nos ouvindo, né? Nós fazemos parte da primeira igreja batista pioneira em Blumenau, e eu tenho visto isso no tempo da pandemia e tenho falado isso. Agora na construção da casa do Diego, nos projetos que estão sendo lançados pelo Instituto Vida, temos orado por isso, né? De abençoar a nossa comunidade, a nossa sociedade, né? Com as nossas possibilidades de trabalho, né, de servir, né, dos nossos dons, talentos e também da nossa finança. Nada tem nos faltado. O Senhor tem nos dado muito mais que o suficiente. Claro que a gente tem sonhos, e eu tenho muitos sonhos para abençoar a nossa cidade, abençoar a nossa comunidade, o nosso bairro. Mas eu vejo Deus suprindo, a cada projeto Deus suprindo. O coração do povo, não só voluntário, mas o coração do povo generoso. Aliás, eu acho que nosso povo blumenauense tem essa característica por causa dos grandes sofrimentos, né? As enchentes, elas são democráticas, elas não pegam só a casa do pobre. A enchente pega a casa do rico, pega a casa do pobre. Por isso talvez todo mundo tenha esse sentimento de cooperar e de servir uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Que o seu coração seja sempre esse coração disposto, disponível para abençoar a obra. Voluntário para abençoar a obra. Que seja muitos para abençoar a obra. E também que seja generoso para abençoar a obra. E quando eu falo a obra, eu não estou falando dízimo para uma igreja, só ofertas para a igreja. Eu estou falando para tudo aquilo que vai abençoar o ser humano, tudo aquilo que vai ser para diminuir a dor e o sofrimento de alguém. Que seja isso. E que a gente possa dizer, olha, para aquele projeto pode parar porque já tem o suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã quero continuar orando pelos queridos, pelas pessoas que estão aqui conosco, né? Temos sempre os pedidos naturais aí,
que foram colocados. Vamos continuar orando pela recuperação da Ironi, da sua cirurgia. Vamos orar pela questão da chuva aqui no nosso estado e região. Vamos continuar orando aqui pelos que estão, pela questão dessa pandemia, pela questão da vacinação, da imunização das pessoas, orando também por medicação, né? Que o Senhor esteja coordenando isso também, que é importante talvez não só ter vacina, mas a longo prazo nós temos remédios para isso, para quem por acaso não conseguiu ser imunizado, possa ter medicação eficiente, eficaz e totalmente comprovado. Tudo isso nós precisamos orar ao Senhor e colocar diante do Senhor. Orar pela unidade do povo nesse momento, né? Para que o povo não fique brigando entre si, ao invés de se unir em oração, né? Vamos colocar isso tudo diante do altar de Deus e colocar esse dia na presença do Senhor. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor, por essa manhã. Te louvo porque temos experimentado a generosidade do teu povo, temos visto teu agir no meio da nossa comunidade, temos visto o Senhor usando pessoas dos mais diversos situações e condições financeiras. Temos visto a oferta das viúvas, temos visto, ó Deus, a oferta dos desempregados, temos visto a oferta, ó Deus, dos homens com dificuldade financeira, das pessoas, ó Deus, com lutas. Nós temos visto a oferta de crianças, nós temos visto a oferta de tantas pessoas, Pai. Mas não é só questão financeira, Senhor. É esse coração generoso do teu povo que me alegra tanto. Que o Senhor os abençoe e continue os abençoando neste dia. Abençoa, Deus, o nosso projeto da casa do Diego. Que o Senhor nos dê condição. E depois de ler esse texto, meu coração se enche de alegria, porque não há dúvida, Senhor, que o Senhor já colocou no coração de cada um o que eles podem servir. Pai, eu oro pelo engajamento dos membros das igrejas, nas suas igrejas. Eu oro para que eles tenham a alegria de entender que aquele projeto não é do pastor, ou do líder, ou da diretoria. Aquele projeto é do Senhor. E o Senhor nos convoca para servirmos juntos. Assim como o Senhor convocou Bezalel e Aholiabe como artesãos para aquela obra, eu sei que o Senhor deu talento e dons para cada um dos que estão nos ouvindo agora. E que de uma forma ou de outra, Senhor, eles podem, ó Deus, estar fazendo parte desse grande projeto, que é alcançar o mundo através do seu Evangelho. E por isso, ó Deus, que nessa manhã o Senhor enche o coração dele, dela, de alegria e de motivação de querer servir a sua obra, a sua causa, Deus, para a glória do teu nome. Senhor, nós oramos pelos que estão adoentados, os que estão, ó Deus, vivendo um momento de dor e aflição por causa de uma enfermidade. Pai, visita nos hospitais, visita nas casas, visita onde eles estão e traz cura sobre esses corpos pelo poder do nome de Jesus. Eu oro no nome santo de Jesus pela vida, Senhor, daqueles que estão lutando, ó Deus, financeiramente, com dificuldades financeiras, que estão vivendo desemprego, estão vivendo, ó Deus, uma luta por causa da falta de recursos. Que o Senhor também tenha misericórdia e que abençoe, que use, ó Deus, o seu corpo, para que ninguém tenha falta de nada. Pai, oramos pelos que estão vivendo a luta, Senhor, na sua própria casa, nos relacionamentos, casais, ó Deus, que não estão conseguindo mais ter diálogo, pai ou mãe não estão conseguindo dialogar com os filhos, filhos que não conseguem falar mais com os pais. Pai, em nome de Jesus, traz sobre esta casa a paz que excede todo o entendimento, traz perdão, restauração, cura, entendimento espiritual da luta e da batalha que estão vivendo. Pai, aqueles maridos e esposas que estão no processo de separação, Espírito Santo, vai os convencendo a cada um de que são pecadores, que são imperfeitos, que, ó Deus amado, precisam caminhar juntos na dependência do Senhor.
Eu oro, Deus amado, pela vida, Senhor, dos nossos governantes, tanto dos prefeitos, dos governadores, dos deputados estaduais, vereadores, deputados federais, senadores, presidente da República, ministros, ó Deus, dos governos, do nosso governo, Senhor. Eu oro para que o Senhor dê lucidez, para que o Senhor dê sanidade, ó Deus, para que em nome de Jesus não haja, ó Deus, brigas e discussões a respeito de nada, mas haja uma unidade, Senhor, para que o teu povo seja abençoado, o povo do Brasil seja abençoado. Oramos para que o Senhor também cuide do legislativo, do executivo e do judiciário, para que de uma forma especial haja harmonia entre os poderes, para que o povo, ó Deus, receba as bênçãos dessa unidade. Pai, oramos pela sua igreja, oro para que o Senhor continue usando a tua igreja no Brasil, no mundo, Senhor, e que o teu povo se engaje, ó Deus, nessa obra, e que, ó Deus amado, a liderança das igrejas não se sintam sozinhas, mas que o Senhor abençoe e que todos, ó Deus, estejam engajados na sua obra, e assim o evangelho sendo pregado, Jesus sendo conhecido, e assim a volta do Senhor para resgatar a sua igreja, o seu povo aqui na terra. Que o Senhor abençoe esse dia, que o Senhor dê graça e paz, e que, ó Deus, possamos perceber o como é bom servir ao Senhor e como é bom a generosidade no meio do seu povo. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado em todas as áreas na vida da sua igreja. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos, um bom dia a todos, que o Senhor continue guardando, protegendo, abençoando, e até amanhã, nosso tempo das 7 da manhã às 7h30, a nossa devocional para aqueles que participam ao vivo, aqueles que participam depois, que ouvem depois, que inserem talvez os comentários depois, também que Deus abençoe e a gente possa estar amanhã de alguma forma, em algum momento do dia, juntos orando ao Senhor.